Oi, minha querida. Muito obrigada pelo convite, tá? Pelo chamado, pela missão aí de falar desse provérbio. Nossa, e obrigada por ter aceitado. Com com prazer, querida. Quando é assim pra gente levar o reino, né? Expandir o reino, a gente aceita todas as oportunidades. Eu determinei isso, que eu não perco mais nenhuma oportunidade de levar o reino, levar a palavra. Eu acho que isso é grandioso o que você está fazendo aí. Parabéns, viu? Amém. Então, Lari, pode se apresentar. Ó, eu li na minha versão Hum, aqui, mas você pode se apresentar e já ler na versão que tá, você tá, fez, tá? tá, certo. Bom, eu sou a Lari, moro na Alemanha, já moro aqui há 5 anos. Sou brasileira, nascida no Brasil, né, com descendência alemã. E Deus colocou esse sonho aí, em 2009 eu estive aqui, Deus colocou o sonho no meu coração e do meu esposo de morarmos aqui nesse país. É o país que a gente escolheu, né? Que não é nosso país de nascença, mas é o país que a gente escolheu amar simplesmente pelo desejo que Deus colocou dentro de nós. Não sei explicar, as pessoas me perguntam o que você quer fazer aí, por que você está aí. Não sei explicar. Eu sei que é algo que Deus tem. E as coisas de Deus são assim, a gente não precisa sempre achar explicação, né? A gente só precisa Não. seguir em obediência e fazer. E eu sou autora, sou escritora, escrevi meu livro que chama Do Outro Lado da Ponte. Eita! É, Meu Deus, não faz sentido com o tema de foi. hoje. Escrevi o livro em julho, ano passado, lancei ele também. Uhum. E lancei ele no Brasil e na Alemanha. E sou autora, escritora e mentora de livros, de escritores de livros, né? Tenho a minha própria editora aqui na Alemanha, que chama Leather A, e ajudo pessoas a colocarem sua história em livros com propósito, né? Então, eu acredito que Uau. toda história tem valor e ela precisa ser contada para transformar outras vidas, né? Nós carregamos um tesouro dentro da gente, né? E como a palavra diz, o reino não está aqui, não está colar, ele está na gente. E a nossa própria história de vida, ela é um pedaço do reino, de coisas que devem ser ressignificadas e utilizadas para o reino, né? Então é assim que eu vejo e foi isso que despertou esse amor pela escrita e pelas histórias em mim. Aí, tanto que eu abri o meu espaço próprio aqui na Alemanha. E Meu Deus, que muito lindo. gostoso te ver, te conhecer pessoalmente, falar pessoalmente com você, né? A gente tem mantido contato, eu te sigo, te acompanho. É lindo o seu trabalho, realmente você traz essa paz e palavra de muita sabedoria, né? Com muita frequência aqui no Instagram. Então nunca para, não desista nunca, viu, Josi? Não Ai, desista. mas Pessoas estão sendo obrigada. transformadas. Amém. Obrigada por essas palavras. Amém. Gente, eu vou então a minha versão, tá? Desse versículo aqui. Então, Provérbio 31, 14, que a mulher virtuosa, né, é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Olha só, é um versículo tão curto, é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Só que envolve tanta coisa, a gente pode olhar em tantas esferas. Eu não sei o que você falou até agora, mas vamos ver se fecha. O pessoal que estava acompanhando até aí vai ver se está conectado. Uhum. A visão que eu tive, a primeira impressão ao ler esse versículo é que o navio mercante, ele não importa onde, a mulher ela tá lá e faz o que Deus quer. Ela está sendo enviada como um navio mercante. Porque quem envia o navio mercante? O navio mercante não fala assim, ah, eu vou lá em tal lugar fazer isso, entregar essa mercadoria. Não. Ele tem uma pessoa para quem ele está ali trabalhando, servindo. E essa é a esposa. Ela é como esse navio mercante. Ela vai, ela tem um sentido, um destino, né? Próprio para ir, ela não anda sem direção, né? Vou me mover agora em direção a que lugar. Ela sabe exatamente onde ela vai, onde ela tem que ir. Esse é o navio mercante. Não é um navio assim que fica passeando, sabe? Ah, eu vou ali pegar uma pessoa, vou ver onde essa pessoa quer ir, levo. Não, não é isso. Ela não é um cruzeiro. Ela é um navio mercante. Então, ela tem um propósito, um destino, né? E
Outra coisa também, não sei se faz sentido, mas falem aí, pessoal, se isso faz sentido para vocês, tá? Um navio mercante, ele é uma coisa grande, certo? Ele é algo porque ela tem que comportar bastante coisa, né? Bastante carga. E essa é a mulher virtuosa. Ela tem uma potência, ela é potente, ela é grande, ela é brava, ela impera um certo respeito, né? Você vê um navio mercante, aquela coisa grande ali, você ganha, tem até um respeito. Nossa, que negócio grande é esse? E essa é a mulher. Essa é a mulher É, virtuosa. Ela é grande, ela comporta tanta carga. Olha quantas cargas que são colocadas na mulher. A mulher tem que ser esposa, tem que ser mãe, tem que ser filha, tem que ser avó, tem que ser. Olha quantos papéis. Então, são propósitos muito grandes na vida da mulher. São cargas grandes, mas saiba que se você recebeu essa carga grande, é porque existe um Senhor que confia em você, na sua capacidade, na sua capacidade de receber aquilo e levar aonde que ele destinar você ir. Aquilo que está no contrato lá onde que tem que levar a carga, é isso que a gente tem que cumprir. E Deus confiou na gente. Ele sabe que a gente é capaz de cumprir. Então, não sei se faz sentido. Se fizer sentido para vocês, compartilha aí. Eu quero saber o que vocês pensam. Fala, Ju, o que você acha? não, eu acho, nossa, porque assim, carga, né? Às vezes a gente pensa que é algo que seja para. Tem um versículo que fala sobre a força, né? Uhum. Que ela é forte. E tem um traço da gente. Eu não sei se você sabe sobre os traços de caráter. Aprendi com E você. Pera aí que eu vou lembrar. Do. Ai, o que mais mexeu comigo. Do Ai, psicopata. psicopata. É. Aí fiquei pensando, gente, eu pensava que psicopata era outra coisa, né? Mas eu encaixei um pouco ali. Não, eu aprendi com você. Aham. Falar pra Ah, você. que É, muito legal. legal. Então, aí o quarto traço, ele tem uma característica de forte, de Uhum. força. E realmente, essa pessoa que tem esse traço mais alto tem uma força, tem uma resiliência Uhum. maior do que as outras pessoas, né? Que têm outros traços mais altos. E daí, quando você fala assim, carga, Uhum. aí quem tem esse traço vai dizer assim, nossa, eu aguento mesmo. Só que quem tem esse traço mais alto, Uhum. o que é que ele faz? Ele pega cargas dos É. outros, carrega coisas que não é para ele carregar. E essa força que esse masoquista, né, que é o quarto Uhum. traço, recebeu, gente, não é aquela pessoa assim, ah, essa pessoa é masoquista, é mal. Não, não é isso. Se vocês quiserem estudar, o corpo explica, né? E também tem uma das lives que eu falei um pouquinho de cada traço. Uhum. Aí, o que que ele faz? Aí eu consigo, eu aguento. Aí pega a carga que é dos outros também. Verdade. Só que Deus ele nos fez para suportar a nossa carga. E essa carga não pense em um peso, Uhum. mas em um privilégio, em um, em um presente, em uma possibilidade, em Uhum. propósitos, como você falou. Então, eu tenho propósito como pessoa, como mulher, e como mulher eu tenho vários Sim. propósitos maravilhosos, né? Então, como mulher, a gente tem vários propósitos e vários encargos, várias Uhum. possibilidades. E até hoje a gente estava falando aqui, eu sentada à mesa, né, com minha prima, e a gente comentou sobre que o homem, ele foi formado do pó da Uhum. terra. E a gente foi formada, não, a gente não foi formada do pó Não. da terra, a gente foi formada da costela. E a gente tem o privilégio de ser a submissa. Aí o que é submissa? Aí o homem não manda em mim. Gente, primeiro que a gente não sabe o que é Uhum. submissão. Submissão, eu vou até repetir aqui mais uma vez, que eu já falei em alguma live anterior, que é estar sob a missão É. do homem. E qual é a missão do homem? É proteger, é cuidar, né? Ele foi feito, formado de uma matéria Uhum. diferente. Então, se Deus falou que a gente é assim, a gente Uhum. é. Quando a gente tenta ser outra pessoa, quando a gente tenta fazer coisas de homem, aí fica Outro pesado. papel, né? Aí não Outra carga. Uhum. E uma carga que não é sua e não precisa carregar. Exatamente.
E uma coisa aí muito interessante é sobre a formação da mulher, né? Que nós temos esse privilégio, que nós não fomos formadas do mesmo material. E assim, se você pegar qualquer coisa, é que eu não tenho nada assim aqui para dar um exemplo, mas se você pegar e formar, sei lá, tem um batom aqui, e tem um celular. Se eu formei isso aqui daqui, isso aqui contém tudo que isso aqui contém. Ele contém propriedades dessa formação aqui. E é isso que aconteceu com a mulher. Nós somos mulheres formadas do homem, a partir do homem, tiradas do homem. Lá em Coríntios fala sobre isso, que o homem veio da mulher. Não é o homem que veio da mulher, que é a mulher que veio do homem. Ou seja, nós temos ali uma posição, e igual você falou da submissão, é estar até debaixo, submissão, da mesma missão. Nós estamos, o homem, como a mulher foi criada do lado do homem, ela foi criada para andar ao lado dele. Ela não foi criada para andar atrás nem na frente. Então, é por isso que fala a questão da submissão, que os dois estão submissão de Deus. Os dois estão abaixo da missão de Deus. Deus tem uma missão com a nossa vida, como casal, como homem, como mulher, uma missão, um propósito na nossa criação. Então, é um propósito específico em cada um, porque cada um cumpre seu papel, mas nós dois, o homem e a mulher, estão debaixo da mesma missão dada por Deus, né? Procriar, tomar domínio, dominar e tudo mais, exercer a sua identidade real. Mas acho que a gente não sei, a gente não entra no assunto de identidade, que ele é bem específico também, né? Mas assim, falando da identidade da mulher, do Provérbio 31, ali a gente pode encontrar como mulher esposa a nossa identidade. Sim. E só para deixar mais claro ainda para as pessoas, a submissão. Eu estou sob a missão do meu marido e os dois estão sob a missão de Deus. E a missão de Deus qual é? É para a gente governar sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. Então, o homem, ele pode estar na frente protegendo. Não é que ele é melhor. Mas, gente, olha que privilégio a gente ser protegida. E se a gente não está sendo protegida, é porque a gente está abrindo mão desse privilégio. Se nós não estamos sendo, desculpa, mas se nós não estamos sendo protegidas, muitas dessas consequências, elas surgem porque a gente ignora Deus, quem Ele é, e o papel que Ele designou para nós. Então, se nós não estamos sendo protegidas, é porque nós não estamos cumprindo o nosso propósito como mulher. Mulher mesmo, não precisa nem ser esposa até, né? Mas de mulher, de ser mulher. Sim. Nívia falou, eu acredito que nós somos apoio para o homem. E é isso mesmo. Exatamente. Que privilégio para eles, né? Somos um apoio para... Olha, mas é muito engraçado se você for tentar entender a mente de Deus, que isso aí é impossível, né? Mas se você pensar assim, você pensa, gente, Deus fez para o homem uma ajudadora, né? Somos o apoio. Olha só que privilégio. E onde que a mulher... Quem que é o apoio da mulher? Sabe? Porque a palavra é bem específica. O homem, farei a ele uma ajudadora. Mas tá aí a mulher. Né? Ele não fala e o homem é o ajudador da mulher. Ele não fala isso. Embora que, claro, né? Assim, muitos homens são os ajudadores e tudo mais, do lar e tal, mas não é nesse quesito que eu quero entrar. Eu quero entrar naquele quesito do propósito designado, do design que Deus fez para nós e para o homem na criação. Então, assim, quem é o ajudador da mulher? É Deus. É saber que em qualquer momento a gente pode entrar no nosso quarto e colocar tudo aos pés dele e nos sentir privilegiados também, de que ele tem um trato diferente com a gente. Porque se era pra gente ter o mesmo trato que ele tem com o homem, ele ia ter nos criado do pó da terra também, ele ia ter feito tudo exatamente quanto, né? Como que ele fez com o homem. Mas é exatamente isso, Karina. O Espírito Santo é nosso auxiliador. Porque nós, como mulheres, nós representamos o Espírito Santo na nossa casa, no nosso lar. O homem, eu não sei se você sabe, mas é como se fosse o homem a representação de Deus sobre nós, a mulher a representação do Espírito Santo, e os filhos são Jesus, que são exemplo da obediência e tudo mais.
Então, cada um ali exercendo o seu papel dentro do lar, gente, não tem como dar errado, não tem como. Se você compreender isso e entender, procurar como mulher desenvolver as características do Espírito Santo, dá uma pesquisada quais são as características do Espírito Santo e começa a exercer e pedir a Deus a cada dia que te torne mais similar ao Espírito Santo dentro do seu lar. Olha como as coisas vão mudar. Você vai entender melhor seu papel, o papel do navio mercante, de carregar, de trazer as Uau. cargas, outra coisa me veio agora. O navio mercante, ele traz de um lugar onde tem abundância para um lugar onde tem escassez. Ele faz esse transporte. Ele não tira de um lugar que tem escassez e leva para um lugar que tem abundância, que ele vai levar o quê? Mas não, ele leva do lugar que tem abundância, ele pega e leva onde está precisando. Sabe aqueles navios que chegam lá no campo de refugiado, onde está passando guerra? Então, isso é um navio mercante. Ele sai do lugar da abundância, pega comida aqui na Europa e vai ali levar onde está tendo guerra. E ele vai levar na escassez. Então, nós somos aquelas capacitadas, temos a capacidade, cabe em nós, de carregar da nossa abundância, da abundância de Deus e levar onde que precisa. Levar tanto para as nossas famílias, a palavra, que é o pão, né? Ali fala o pão. E de longe traz o seu pão. Pode ser a palavra, que pode ser um alimento tanto espiritual, quanto realmente um alimento físico, né? Pode ser também. E como a gente falou, ela auxilia, não é ela a provedora. Ela auxilia, olha, ela é ajudadora. E a gente faz muito isso, né? A gente ajuda no alimento, tanto no físico, mas principalmente, olha o que Karina escreveu. Pode ler se quiser. Tem uma Bíblia judaica que diz na mulher de provérbio que Deus tem uma intimidade maior com a mulher porque ela é influenciadora do lar. Certo? Exatamente. É essa visão que eu tenho também. Que Deus ele nos capacitou para sermos a influenciadora do lar e por isso a gente precisa criar essa conexão específica com ele. Senão a gente vai estar muito desconectado e não vai conseguir exercer aquilo que a gente foi chamado a fazer. Ser a influenciadora do lar, né? É isso. Eu falei sobre... Foi pouquinha coisa, né, que eu comecei a falar aqui sobre o navio mercante. Mas uma das coisas que eu falei, Lari, foi sobre que ele saía do Egito, a Fenícia. E ele passava 3 anos para percorrer a rota. Agora imagina, 3 anos. Meu Deus. E aí, em cada porto, né, que ele parava, ele fazia o quê? Ele trocava, ele entregava mercadorias. E ali ele já pegava outras, né? Para aproveitar a viagem, assim. Isso. Agora imagina aí, 3 anos. E muitas vezes a gente... naquela época eram assim, mercadorias. Tinha todo tipo, né? Mas tinha muitas mercadorias valiosas. Sim. Tinha ouro, tinha roupa, né? Porque a mulher de Provérbios 31 é citado que ela costura, que ela faz roupas. E ela empreende também, né? Nisso. Sim. Então, com certeza, tinha coisa ali. Sim. Deixa eu ver o que eu mais anotei aqui. E hoje, aí eu falei assim, que naquela época era um navio mercante. Mas hoje a gente tem uma velocidade tão maior, né? Com isso eu entendo que, claro, a volta de Cristo está sendo acelerada, né? E a gente tem uma forma de entregar a mensagem. Aí vai se encaixar o seu livro. Que a gente tem a internet, a gente tem a escrita. Tem o físico e tem o online. E olha o tema do o título do seu livro, né? Sim. Do outro lado. O meu livro fala sobre as diversas pontes da vida, né? Que a gente vai atravessando em busca dos nossos sonhos, em busca daquilo que Deus colocou no nosso coração. Porque eu acredito também que aquilo que Deus colocou no nosso coração não é por acaso. Então, se um dia eu tive o sonho de sair do Brasil, se eu tive o sonho de aquele desejo, sabe, de não estar
satisfeita com aquilo ao meu redor, né? Ou acomodada ou contente com aquilo ao meu redor, é porque veio de Deus. E veio com algum propósito. Saiu do coração de Deus para o meu. Talvez eu nem entendia, não sabia. Foi um sonho, igual eu falo no livro, que um sonho moveu meu esposo e eu a sairmos do Brasil, mas à medida que nós viajamos, Deus foi nos entregando missões e assim, propósitos para cumprir, né? Na verdade, era um propósito é uma coisa só. Gente, o propósito não muda, o que muda são as missões que a gente vai cumprindo, aonde que Deus vai nos enviando e colocando, mas o propósito é algo que você vive todos os dias. Seu propósito, por isso a gente fala propósito de vida. É uma coisa que é para a vida toda, ele não muda. Então, foi o propósito que nós tivemos para sair do Brasil, mas que à medida que a gente foi viajando, a gente foi cumprindo missões, né? Passamos por vários países aí, Tailândia, e passamos então por alguns países aí, e percebemos assim que cada lugar que a gente passava, a gente cumpria um propósito, uma missão. Então, só que o que nos motivava mesmo era aquele sonho de chegar, né? Da chegada, da linha de chegada, de cumprir aquele sonho, realizar um sonho. Mas com o tempo a gente percebeu que realmente o que Deus tinha era maior do que nós tínhamos, que os pensamentos dele são maiores que os nossos e nos levaram a lugares aí onde que a gente nem imaginava pisar. E cumprimos, né, com coisas que a gente nunca sonhou cumprir. Então, eu falo disso, de atravessar as pontes, né? Por isso que é do outro lado da ponte. Atravessamos várias pontes, pontes aéreas, fazer escala aqui e ali. Então, tudo tem um sentido, tudo tem um significado. E a mulher virtuosa, ela é uma mulher que atravessa diariamente várias pontes. Ela atravessa a ponte do preconceito, a ponte da solidão, ela atravessa a ponte das cargas, que são demais, atravessa a ponte dos desafios. Gente, são inúmeras pontes aí que a gente tem para atravessar. E o navio mercante, ele também, ele cruza, com certeza ele passa por baixo, né, de muitas pontes. Ele não atravessa uma ponte a outra, né? Mas abaixo da ponte, em cima da água, ele vai levando a mensagem dele. Ele vai levando aquilo que ele tem que entregar. E a nossa vida é uma mensagem, né? Sim, no caso deles são os... Ai, como é o nome? Os portos, né? Portos, isso. Onde que ele para, né? Ele para no porto, leva uma mensagem, ali ele descarrega. E olha só. Olha! Olha! Eu não sei se você teve o mesmo insight que eu, mas ó, a gente passou por isso, que cada parada era como se fosse um porto. E igual você falou, cada lugar que a gente parou, a gente entregou algo, mas a gente levou algo. Então, cumprimos um papel de navio mercante, nós entregamos algo e levamos algo. E cada porto que o navio para, igual você falou, ele entrega algo, mas ele já, para aproveitar a viagem, carrega e vai para outro lugar. Então, eu acredito que existe um destino, né? Ele é predestinado, sim, por Deus ali, onde que aquele navio é para chegar, é predestinado, mas às vezes o navio nem sabe. Igual eu e meu esposo, a gente nem sabia onde que a gente ia parar. A gente saiu do Brasil para ir para o Vietnã e na nossa cabeça a gente ia voltar do Vietnã para o Brasil. Só que nós passamos lá 3 meses e meio e de lá Deus nos enviou para Tailândia. A gente não estava contando com isso, de ir para Tailândia já assim, ó, de uma, né, atrás do outro. Olha que coincidência. Você falou que o navio ficava 3 anos, né, viajando. A gente ficou 3 anos fora do Brasil. Nós ficamos 3 anos fora do Brasil. Nessa viagem aí que a gente fez. A gente foi para o Vietnã, saímos em 2010 e voltamos em 2013. E nós ficamos 3 anos fora, passando pelo Vietnã, Tailândia, depois para a Indonésia, depois para a Austrália, e aí voltamos para o Brasil. Então foram lugares onde Deus foi nos direcionando, e isso são coisas loucas assim que acontecem quando você coloca na vontade de Deus mesmo, que aí você, assim, quando você falar, pai, você faz a tua vontade, se prepara que coisas muito inesperadas vão acontecer, mas tudo coopera, todas as coisas cooperam para que você entregue a sua mensagem, você faça a sua entrega. Sim. Nossa, olha que coincidência. Quando eu tava olhando assim, eu falei assim,
me veio o seu nome, né? Uhum. Lari, convidar Lari. Tá bom. Aí eu disse, agora eu vou olhar os versículos. Quando eu li esse, aí eu falei assim, é esse. Mas eu não sabia o que é ainda. Depois foi fazendo sentido. Gente, quando você me falou desse versículo, assim, eu fiquei refletindo, eu pensei, tá, vou ter que estudar, porque é um versículo tão curto. Você pensa que não tem muita coisa para falar sobre ele, né? É um navio Sim, mercante, traz de longe seu pão, beleza? Navio mercante, traz de longe, né? O que a família precisa, traz, vai buscar o que precisa, entrega para a família. Não sei, foram tudo coisas que me vieram aleatoriamente. Mas depois, né, orando e conversando com Deus. E aqui também, na minha própria conversa, vem o entendimento. Então, é, é código do reino, é código de Deus aí para nós. sim. A gente tá sentadas à mesa, eu falo que nem a gente tá sentadas à mesa É, tomando um chá. é. Somos rainhas. Aí, eu E já, nessa mesa, sim, Cristo está presente. Ai, que lindo, que linda! bonitinho. Essa Que eu ganhei do meu linda! trabalho, né? Que eu trabalho numa agência também de marketing e Aham. todo ano eles entregam presentes. Então eles fizeram lá um lançamento e tal, e aí deram de presente. É uma xícara dentro da xícara, não só, e com Nossa, estrelinhas. Agora eu só muito uso lindo. essa, só uso ela. Adoro. Linda, linda. Obrigada. Então, sim, aí você falando aí, né, que passou por vários países, Uhum. eu falei assim, nossa, ela foi como um navio mesmo, de fato, mercante, porque ela passou por vários Foi. portos, né, várias pontes, Uhum. vários lugares. E agora você continua, só que agora é diferente, é através da escrita. Nossa, é verdade. É verdade, Josi. Eu não tinha pensado assim nisso, porque enquanto você vai viajando aqui e ali, você vai mesmo, você é o envelope, né, ali que vai para os outros lugares carregando essa Uhum, mensagem. Mas um livro, ele uhum. tem o poder de atravessar oceanos também, né? Meu livro, ele já foi para todo o continente europeu. Cada país da Europa, eu posso dizer que eu entreguei um livro já. Então, assim, Olha, o que o seu livro pode alcançar é sem medida. É sem medida, você não tem noção onde que vai chegar. Então é uma forma de levar a sua mensagem, uma forma muito valiosa. sim. É. E aí agora, olha só. Outro insight. O que é que a gente está fazendo? O que é que está acontecendo aqui? A gente está recebendo uma mensagem daquela mulher que nem sabia que ia ser escrito um livro sobre o que ela estava Verdade. fazendo. Nossa. E quantas pontes, quantos portos, né? Ela Uhum. passou, quantos corações ela alcançou? Inúmeros, são incontáveis. Muito. E hoje a gente está aqui sentada à mesa, Falando dela. se inspirando É. nisso, se inspirando e falando sobre ela. Nossa. Olha só. Pensa, as mulheres que estão aí, pensa você, aquilo que você está vivendo hoje, né? Aquilo que você vive hoje. Talvez é uma situação até bem desafiadora. Talvez é algo que te deixa entristecida todo dia. Talvez é algo que te deixa chateada quando você escuta. Mas pensa que isso que você está vivendo, se você ressignificar e colocar em uma história e ensinar outras pessoas como que elas devem lidar com isso, pensa quantas pessoas não vão estar falando de você, né? Da sua história, do seu livro, daqui a uns anos, daqui a gerações. Nós estamos aqui sentados falando sobre essa mulher virtuosa e agora imagina se você se posicionar como mulher virtuosa e escrever essa história e deixar ela para as gerações. O que outras vidas vão poder tirar de lição daquilo que você está vivendo agora, hoje? Talvez um episódio que aconteceu com você hoje. Talvez isso gere até uma grande história. Então, assim, aquilo que você vive tem muito valor. E eu acredito que nós estamos praticamente assim, reescrevendo a Bíblia, né? Vamos dizer, porque não falam que o vizinho ele lê mais a sua vida do que a Bíblia, que a sua vida é o que ele lê e pensa, não, né? Ele não precisa ler a Bíblia, ele lê a sua vida. Então, se você é Uau. cristã, é uma mulher que conhece a Deus, temente a Deus, coloca a sua história no reino, né? Coloca a sua história
na mão de Deus para que ele ressignifique seus capítulos e que você coloque isso, então, aí e transforme a vida das pessoas. Ela tem muito valor, tá? Só para vocês entenderem. E não precisa imaginar assim que a minha história é pequena. É. Primeiro, a sua história é grandiosa, ela tem muito valor, independente do que aconteceu, de como Sim. aconteceu. Porque, gente, Provérbios, quem imagina? Lari, a gente fez lives aqui, cada live é um versículo. Uhum. E a maioria dela, todas têm mais de 1 hora de live. Eu acredito que todas. Uhum. A gente chegou a mais de 2 horas. Agora, isso falando sobre um versículo. É. Imagina, né? A gente tá falando só de um capítulo Para de um você livro. ver. Só Para você ver. o Quanto que tanto de ensino. de ensinamento, e quando você vai conversando com outra pessoa, você vai compartilhando e você vai ensinando e aprendendo. É uma troca que acontece. Por isso que é tão gostoso e tão bom conversar, gente, falar de histórias. A gente aprende muito, a gente desenvolve demais. E o que vocês vão ouvir aqui, o que vocês estão ouvindo e o que os outros vão ouvir quando ficar gravado, talvez é uma palavrinha, sabe, que a gente compartilhou, mas que tocou a pessoa e mudou uma chave na cabeça, e a atitude também, né? Que não adianta só mudar aqui a chave, mas tem que vir em atitudes também, em atos, em ações. Então, se a pessoa mudar uma atitude, tá maravilhoso. Uma vida Com transformada. Uhum. Aqui, ó, Karina, deixa eu ver. Diz que ela, eu não sei se eu tô lendo já partido, mas eu tô vendo só dessa linha, sabe? Diz que ela tá de longe seu pão. Eu entendi agora que é a busca do algo mais para preencher a si mesmo e alimentar os da sua casa. E também que às vezes é necessário sairmos de nós mesmos e ir. Olha. Você quer comentar sobre esse comentário? Lá em Gálatas, Gálatas 6:2. Lari, ela tá perguntando aqui, ó, se foi isso que aconteceu com você, Lari. Não, é que para mim travou os comentários aí. Ele parou no da Karina falando da Bíblia judaica. Aí eu não vejo mais nada. Então eu vou ler para você. Tá, pode ler. Aí ela falou assim: foi o que aconteceu com você, Lari? Você foi buscar ao longo completar seu conteúdo. Fora para nos trazer. Foi completar o seu conteúdo fora para nos trazer hoje algo das suas experiências vividas fora da zona de conforto e em outros lugares do mundo. Ou seja, seu navio foi ser preenchido ao longe, eu acho que é assim, para trazer o alimento para as almas femininas aqui do Brasil e do mundo. Gratidão, muito mensagem. Uau! Olha. Eu pensei que ela estava perguntando se isso tinha acontecido comigo, de eu escolher ir buscar alimento e então trazer, mas eu entendi que é uma afirmação. Realmente foi o que aconteceu comigo, né? Sim, eu escolhi ir, mas eu não sabia onde eu estava, né? Onde que essa viagem iria levar. E eu não sabia, não tinha ideia de tudo que Deus ia transformar e o que Deus ia fazer. E claro que muitas vezes a gente se sente incapaz de passar aquilo adiante, né? Passar para frente aquele alimento que a gente recebeu. Não é porque a gente não queira, é porque a gente pensa assim, ó, puxa, mas quem quer ouvir isso? Quem que precisa dessa transformação? Então, muitas das vezes a gente se sente incapaz e pensa que não tem valor aquilo que a gente vai levar, né? Seja, então, um alimento espiritual, ali no caso falando. Mas eu entendi que cada um de nós tem um povo, tem uma tribo que está esperando a gente abrir a boca para falar. E claro que a outra tribo que não é a nossa, ela talvez nem se identifique, ela talvez não precise, mas existe um povo escolhido que precisa ouvir aquilo que você tem para falar. Aquilo que foi acontecendo na sua vida foi contribuindo para que sua história fosse escrita. E é dessa forma que Deus permitiu que fosse
talvez muitas vezes não vontade dele, mas Deus permitiu que fosse assim, para que realmente você criasse repertório e você fosse usado como uma bomba de destrave das outras vidas. Então, sabe, às vezes a gente está passando por tanta guerra, por tanta luta, por tanto embate, mas aí é a hora da gente só parar um pouquinho. Por isso que Deus fala para louvar e agradecer em todas as coisas, assim como Jó fez. Jó estava passando por aquilo que ele passou. Ele foi o homem depois de Jesus que mais sofreu na Bíblia. Então ele passou por aquilo. Ele sofreu mais depois de Jesus, só que ele sofreu antes de Jesus. Então, pensa bem, a história de Jó, gente, só porque ela tá ali no meio, pelo meio da Bíblia, por ali mais pra frente, a gente pensa que foi ali que aconteceu, mas não foi. Você sabe quando que aconteceu a história de Jó? Lá da época quando foi escrito Gênesis e Êxodo. Ali Jó estava passando por aquilo. Eu acredito que é Êxodo, não é bem Gênesis, é mais Êxodo, mas foi mais ou menos na época do Êxodo que Jó estava passando por aquilo. Então pensa, paralelo ao Êxodo, Jó estava passando por aquilo. O que Jó fez? Jesus nem tinha vindo ainda. Jesus tinha, antes de Cristo, é Antigo Testamento. O que Jó fez? Louvou e adorou. Então é por isso que a Bíblia fala que nas dificuldades a gente tem que glorificar e adorar e louvar, independente. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque você foi escolhido para passar por aquilo. Olha só, Deus te escolheu para passar por aquilo, por mais difícil que seja, para que você carregue e dê uma mensagem e ajude outras pessoas. Pensa se agora, não, tá tudo belo, tá tudo maravilhoso, mas que propósito que talvez tem nisso? Sabe, você tá na sua zona de conforto, tá tudo bem, você acorda das 7, vai pro trabalho, volta pra casa, não tem luta nenhuma, você trabalha lá pros outros, tá tudo bem nisso, não tem problema nenhum, mas você está cumprindo o quê? Que propósito você está cumprindo? Talvez é no sofrimento que estão os maiores propósitos. Porque Deus permitiu, porque Ele te escolheu para passar por aquilo, para você ajudar outras pessoas. Então, por isso que fala, glorifica, adora, louva. Não, às vezes não tem realmente nada que a gente possa fazer, senão adorar. E aí vem a solução no outro dia, às vezes, porque você se entregou. Você não deixou querer fazer pela sua força, pela força do seu braço. Quando a gente sai da posição de querer resolver as coisas, a gente aceita a nossa vulnerabilidade, que não é uma coisa ruim. Aquele livro Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, fala sobre isso. É aceitar nossa vulnerabilidade e aí que a gente consegue deixar Deus trabalhar. Porque antes disso, quando a gente está tentando, ele não consegue, porque a gente está querendo fazer tudo. Ele vai fazer o quê? Você não deixa? Então, né? Deixa ele fazer, gente. Vai lá no seu cantinho, entra no seu quarto, fecha a porta, só louva, só adora. Vai lavar uma louça, que é a terapia, só louva, só adora. E, gente, amanhã é outro dia. Nada como uma noite bem dormida, uma noite passada, né? Que assim, eu tô traduzindo do alemão, porque os alemães falam isso, né? Nada melhor que uma dormida, eles falam assim. Que deixa passar o dia, deixa amanhã, deixa as preocupações de amanhã. Gente, falei demais. Vai, Josi, pode falar. Agora eu deixo. Você ia falar um versículo. Antes de você falar o versículo, não sei se você vai ainda. Gálatas, Efésios, né? Tá. Gálatas, né? Gálatas, acho que é 6. Deixa eu ver que eu anotei aqui. Enquanto você procura, eu vou ler uma mensagem. Pode. Karina escreveu. Tá. Eu estava mencionando o versículo Provérbios 31:14, que fala que ela vai ao longe trazer o pão. Eu acho, a mulher, né? Idosa. Aí veio essa analogia que Lari foi buscar ao longe experiências. Sim. E foi mesmo. É mais uma confirmação de que esse versículo era para estar sendo falado hoje, então, aqui, né, comigo, porque realmente eu não tinha pensado sobre isso, que eu fui lá longe, trouxe o pão para aquelas vidas que estão agora conectadas com o meu propósito, com a minha tribo, e que eu vou ainda conhecendo ao longo do processo, porque não é assim, Deus envia todas as pessoas ali,
para te seguir de uma vez e fala para todo mundo, depois fez a missão, vai embora e segue sua vida. Não, tem uma sequência, né? Tem uma constância. E foi exatamente isso que aconteceu. Aí você falou antes, Josi, que me veio esse versículo aí que eu tinha lido, do Gálatas 6:2. E que a mulher busca, então, né, essa graça para suportar a carga e carregar a carga das outras pessoas, né? Daquelas pessoas que você falou, que a gente tem que cuidar para não levar a carga que não é nossa. Ajudar as outras pessoas a carregarem. Exato. Porque lá em Gálatas fala sobre isso, ó, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, né? Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Ou seja, aí você pode até se perguntar assim, ó, tá, mas ali no versículo 2 está falando, levai as cargas uns dos outros, cumprirá a lei de Cristo. Mas no 5 fala, cada um levará o seu próprio fardo. Não estou entendendo, é para eu levar dos outros, não é para eu levar só o meu fardo. Não é. É que quando a gente aprende a levar a carga dos outros, nós estamos também aprendendo a levar o nosso próprio fardo. É saber aprender da história dos outros para conseguir levar o nosso fardo. E às vezes é inevitável. Você precisa carregar um pouquinho para conseguir aprender a carregar o seu. Então você vai levar um pouquinho do outro, não se gloria, aprende a levar um pouquinho para você tirar o aprendizado dali e aplicar na sua vida. E aí, então, você vai poder gloriar-se unicamente em si e não no outro. Prove cada um do seu labor. Prova da sua escolha, prova da sua carga, prova das suas obrigações. E uma coisa que você falou sobre levar a carga do outro, me veio um insight assim, ó. O que acontece? Eu sou um navio. O que acontece se eu levo a carga que não é para eu levar? Vai ter excesso. Eu tenho excesso. Ou eu já vou estar com a carga da pessoa, né? Eu já vou estar com aquela... Não quero colocar pessoa. Eu já vou estar com aquela carga no meu navio. Eu vou ter que entregar aquela carga. Eu vi no meio do caminho que aquela carga não é minha. Mas o que eu vou fazer? Voltar tudo e levar de volta? Não. O que acontece? Eu saio da rota. Eu vou sair daquela rota que estava designada para eu ir. Carreguei muita carga, peguei a carga que não era minha, ó, saí do porto, peguei uma carga errada. Putz, no meio do caminho, gente, essa carga aí tá sobrando. De quem que é? Não sei, não tava no meu roteiro. Mas o que eu vou fazer? Vou lá e vou entregar. E aí, o que acontece? Eu saí de todo o meu trajeto, do meu percurso, onde que eu era para ir. Ou seja, às vezes eu até gasto energia, gasto gasolina, gasto combustível que eu não tenho para chegar onde que eu tenho que chegar, só porque eu peguei a carga de alguém errado. Meu Deus! E imagina você como mulher acontecendo isso, como esposa, como mulher virtuosa ali do seu lar. Olha o tanto, você já tem uma carga a cumprir. Você tem a carga de ser esposa, de ser mãe, de ser filha, tá? Vamos falar só das 3 principais do papel da mulher. Se eu pego mais uma carga, aonde que vai ficar desfalcado? Em alguma dessas 3, porque eu vou botar energia demais em outra que eu não devia colocar, e aqui ou aqui vai ficar desfalcado. Então, eu vou estar cumprindo um papel de esposa ali no navio mercante, mulher virtuosa de provérbios, beleza, tudo bem, só que eu tenho que pagar o preço. Eu vou pagar o preço de sair da minha rota e de carregar e desfalcar uma das 3 principais obrigações. Meu Deus. Essa foi forte. Sabe, eu falo assim, ó, tem aqueles tapas na cara sem mão, com amor. Foi. Dá mão com carinho. Ai, Lari! Então a gente precisa estar no nosso lugar, né? A gente precisa estar no nosso lugar. De esposa do nosso esposo, de mãe dos nossos filhos, de filha dos nossos pais. Se a gente, por exemplo, está no lugar de mãe do nosso marido, a gente está em falta com nossos filhos e com
que a gente está agindo também com os nossos pais, né? Aí isso tudo reflete em como a gente está agindo no nosso relacionamento com Deus. Exatamente. Olha que forte E, isso. Então a gente precisa estar no e nosso assim, lugar. vamos ver. Se eu tenho problema no meu papel de filha e não exerço o meu papel de filha da forma que tem que ser. E muitos anos eu tive problema com isso, porque muitos anos eu fui uma filha rebelde. Eu até pedi perdão pro meu pai e pra minha mãe, porque eu tinha sido muito rebelde na minha adolescência. E tinha desonrado eles. Eu não cumpria a palavra do honrar pai e mãe. Eu não conhecia essa palavra. Então, assim, a palavra, Deus fala que ele perdoa os pecados da nossa ignorância. Na época eu era ignorante. Mas o que eu fui lá fazer? Eu pedi perdão. Se eu não cumpro o meu papel de filha, aonde que eu vou ter problemas no meu relacionamento com Deus? Porque no meu relacionamento com o pai, então eu perco a referência de pai, né? De pai com P maiúsculo, se eu não tenho a referência do P minúsculo. Então ali que estão os embates, os problemas. Se eu não respeito meu esposo como figura figura do homem no lar, o meu provedor, ó, Deus é provedor, como meu provedor, como que eu vou ter um relacionamento com Deus se eu não respeito o meu esposo? Qual que é a referência de esposo, marido que eu tenho se eu não respeito o meu? O que eu quero ter com Deus? Sendo que meu marido é que cumpre o papel de Deus na minha casa. Então, como que vai estar a minha referência? Se eu não respeito os meus filhos como mãe, se eu não desempenho o meu papel de mãe, ou se eu desempenho o papel de mãe como meu esposo, eu quero ser a mãe dele e deixo em falta, como você falou ali, nos meus filhos, de cuidar como filho mesmo, qual que é o meu relacionamento com Jesus, que é o filho, que é o papel do filho? Então, é tudo sobre um espelho, gente. É tudo que você faz, reflete lá na frente. Às vezes nem lá na frente, às vezes você está vivendo isso agora, porque você não está no seu papel, na sua posição. Então, seja mãe com seu filho, seja esposa com seu marido e seja filha com seus pais. Não tem que ser pai dos seus pais. Não tem, por muito tempo eu também tentei fazer isso. Tentei ser pai dos meus pais, chamar atenção. Tá errado, porque eu tenho que entender que eles vieram antes de mim. Eles, antes de eu nascer, eles já têm uma história, eles já têm uma vida. Eu não vou consertar as decisões deles antes de eu nascer e nem as de depois de eu nascer. Nem antes de Cristo, nem depois de Cristo. Eu falo assim, a minha vida, a vida da gente, né? Eu sempre brinco. Essa época que eu desonrava meus pais era antes de Cristo, porque eu não conhecia. Uau. Depois de Cristo eu mudei, glória a Deus, porque realmente Nossa, tem que vir para trazer transformação, senão também não adianta nada. Então, assim, sim. não adianta você cumprir papel que não é seu, gente. Talvez você tá afastada de Deus porque você não está cumprindo seus papéis que você é para cumprir. E Deus não nos criou para nós nos separarmos dele. Tem um negócio aqui que eu anotei. Eu não sei porque eu anotei isso, mas Deus falou comigo sobre isso, que ele não nos criou para nos separarmos dele. Então, assim, talvez as nossas decisões estão nos separando dele. Você não foi criada para se separar dele. Então, reflete sobre a decisão do seu papel. Viu, gente? Todo mundo que tá aí. Se a gente tá fora do lugar, a gente tá se separando, tá se afastando, né? E você falando aí, eu me lembrei de um filme. Eu acho que tem um livro também, que é, se eu não tô enganada, é O Peregrino. Você já assistiu? Eu devo ter assistido, mas eu não lembro. Deve fazer muito tempo, mas o nome não me é estranho. Pode falar. Nossa, esse filme, eu assisti ele até com uma amiga minha. E, meu Deus do céu, minha cabeça assim, sabe aquela figura, né, que tem com a cabecinha? Com os miolos, né? O cérebro pra fora. É. Meu Deus, eu ficava assim. Eu falei assim, caramba, por quê? Os personagens do filme têm nomes de, por exemplo, sentimentos. Tipo assim, alegria. E ele, o personagem principal, ele carrega um fardo. Ó, eu acho que eu não assisti, não. Acho que eu confundi o nome com outro filme, mas eu acho que eu não assisti, não. Agora você tá falando eu ia até lembrar disso aí. E aí? Aí ele carrega um fardo. E ele tem um caminho para percorrer. Então, no caminho, tem vários... como é que fala? Várias coisas assim, interrompendo ele, querendo atrapalhar, tirar ele da rota.
Aí tem um que fala assim, ó, esse caminho por aqui é mais perto, é mais Uhum. rápido, você vai conseguir chegar mais Uhum. rápido, não cansa tanto. E, enfim, o caminho todo era assim. Aí eu tô lembrando agora de uma cena aqui. Aí ele aceitou, ele falou assim, ah, então eu vou, que eu tô muito cansado. Porque ele ia para esse lugar para deixar o fardo. E aquele fardo ia sair e sumir, né? Uhum. Porque ele não ia carregar Sim. aquilo, tava muito pesado. E era bem feio também na costa dele. Aí ele falou assim, ah, então eu vou aceitar esse caminho aqui. E ele aceitou. Só que quando ele aceitou, sabe, quando você desvia do caminho, entra num buraco, Uhum. e se ferra todinho. Então, assim, ele se machucou, se feriu, entrou num buraco. Aí, ele novamente ele voltou os ouvidos dele para ouvir o Senhor falando. Uhum. E quando ele falou para ele teve que voltar o caminho todinho para continuar de onde ele tinha Nossa, desviado. aí, ó. Aí, eu me lembro também da história de Uhum. Jonas, né? Jonas, ele voltou para o lugar onde ele precisava partir dali. Sim. Aí no filme, ficou muito forte quando você estava falando, eu lembrando desse filme. Eu acho que é esse nome mesmo, O Tá. Peregrino. Aí eu falei assim, meu Deus, é assim na nossa vida. A gente fica insistindo. Quem puder assistir Eu vou esse filme é assistir, maravilhoso. eu vou Assim. colocar e vou assistir. Agora que você falou, eu vou assistir. Porque Ah, é igual do Jonas, né, também. Ele tinha um propósito lá para cumprir, ele era para ir para Nínive. Ele não queria ir para uhum, lá, mas uhum, aconteceu que ele foi engolido para a baleia, foi na boca da baleia e foi. Então, assim, a pergunta que não quero calar. Você queria estar na boca da baleia? Imagina, ixi, gente. Imagina a boca da baleia. Não, não é fácil, rolando pra lá e pra cá, cheio de baba, cheio de coisa. Gente, dava ixi. pra evitar. Se ele tivesse falado, tá, eu vou assumir do papel dele, ele já tinha cortado esse pedaço, né? Tá bom, pai, o Dá senhor tá falando pra eu ir, eu vou. Vamos lá, vamos se arrumar, vamos embora. Sabe? pra- Então, assim, curta caminho, encurta o processo. O seu sim Uhum, pode encurtar o processo, porque se você não conhece o seu propósito, o abuso é inevitável. Você vai ser abusado em diversas esferas, em diversas possibilidades. Não estou falando do abuso sexual, não somente, porque sim, envolve. Mas se quando você não conhece o seu propósito, o abuso é inevitável. As pessoas vão abusar de você. Agora, se você conhece, não, eu sou chamada para fazer isso. É a mesma coisa se você está numa empresa, tem um contrato, suas funções foram designadas tal, e você está fazendo outras coisas, está sendo abusada. Que você vai ter que fazer? Vai ler o contrato, vai pensar, tá, isso aqui eu tenho que fazer, isso aqui não. É o propósito. Se você conhece seu propósito, conhece as funções que você tem que fazer, você não vai sofrer abusos. Agora, se você não conhece seu propósito, não sabe para o que você está aqui, não sabe o que você tem que fazer com pai, mãe, como mãe, esposa e filha, vai ser difícil. O abuso será inevitável. Não terá como evitar. Então, assim, Jonas disse sim ao propósito depois de um tempo que ele já estava na boca da baleia. Aí ele entendeu que era para ele fazer, que ele tinha que cumprir o chamado quando chegou lá. Mas dá para encurtar. Então, foi abusado ali, mas dá para encurtar. Diz o seu sim para o seu uhum. chamado e vai em frente. Cumpre o seu papel do navio mercante, dentro da sua casa e fora dela, com as outras pessoas que você que topar no seu porto, no seu caminho, né? Cumprindo a rota. É. Senão você vai ficar andando, dando rota, pegando rota que não é sua para entregar as cargas aí. Para entregar o que você tem que pegar. Entregar. Sim. E quando a gente fala de propósito, as pessoas ficam perguntando, né, qual é o meu propósito? Aí eu falo assim que primeiro, seu propósito é viver. Hum, E viver fazendo o quê? é. Sendo você. Sendo você. Você começa fazendo o que foi designado para você, como mulher, por exemplo. E ali você vai descobrindo as Uhum, formas, o como você vai fazer. E sim. outros, o que, né? Além, porque primeiro você precisa ser mulher, Uhum, feminina. uhum, E esses dias a gente ouviu o quê? Que ser mulher é o que estava fazendo com que fosse desvalorizada, abusada, essas coisas assim. Diz assim, meu Deus do céu. E quem está cego, infelizmente,
vai dizer assim, nossa, realmente, mas não. Quando a gente deixa de ser mulher feminina, a gente está se abusando, a É. gente está se rejeitando, a gente está se deixando do lado. E numa busca insana e meio que em vão, Uhum. não era essa palavra, mas buscando ser outra Sim. pessoa, mas você está aí dentro, você precisa ser você. É apenas isso. Você fica E se ser reprimindo, você. né? Aham. Aí sim, isso adoece. Isso fere. E antes do outro abusar de você, você está se abusando, você está se desvalorizando, você está se esquecendo, se deixando de lado. E o que é que o Senhor fala? Ame a si, Hum. depois ao próximo. Mas antes de tudo isso, eu a amo. Olha que forte. Forte, hein? Nossa. Aí Karina falou Hum. aqui, e olha que o nosso lugar é uma trindade, filha, esposa e mãe, e está exercendo seu lugar em cada um. Quando estamos no nosso lugar, fazendo nossa função na trindade, estamos em conexão com a trindade, Deus. E o homem também, olha que Uhum. interessante, que é homem, filho, marido e pai. Uhum. Olha que Verdade. lindo. Tudo é conectado, né? E tudo é conectado na Uhum. Trindade, porque a palavra fala sobre isso, que ó, nós somos seres tríades, corpo, alma e espírito. Além disso, fala do cordão de três dobras. O cordão de três dobras é o quê? Seu esposo, você e Deus. Então, vamos supor que Deus está aqui, ó. E você e seu esposo estão aqui, tá? Uhum. Esse canto aqui é o seu Nas esposo, duas pontas do balde. e esse canto aqui é você. Quanto mais Uhum. próximo você vai ficar do seu esposo, olha o que vai acontecer. Vocês vão se tornar um com Deus. Próximo de Deus. Quanto mais próximo você se aproxima do seu Uau. esposo, vocês se Uhum. tornam um com Deus. Então, é esse alinhamento que você tem que procurar. É alinhar-se junto com seu esposo todo dia, cada vez um pouco mais, para que você se torne, então, o cordão de três dobras, porque realmente tem três dobras aqui. Mas, ó, se você juntar as três dobras, ele não se rompe facilmente, porque ele vai virar uma só. Então, três dobras são as três dobras num cordão só. Às vezes a gente fica pensando, tá, mas Uhum. cordão de três dobras não se rompe facilmente. Por quê? Se tem três nós eu sempre imaginava um cordão e o três nós num cordão. Não se rompe facilmente. Uhum. Mas por quê? Se eu puxar, ele pode romper. Mas não é. São as três dobras aqui que formaram um cordão só. Vai ser muito difícil de se romper um cordão forte, fortalecido. Uhum. E olha, que ainda que a gente, imagina aqui, né? Aqui é um cordão, aqui é uma dobra, aqui é outra, aqui é outra. Nas pontas tem um casal e no meio, Deus, Uhum. vamos supor. Então, quanto mais você vai para perto de Deus, mais está se aproximando um do outro. É, Olha, exatamente. Também. Olha só. tudo, né? O que Faz você falou, eu sentido. nunca tinha visto assim, Uhum. mas fez muito sentido. E Sim. esse que eu pensei aqui, né, também. Olha que Sim. lindo. Não, e é verdade, gente. A nossa vida ela tem que ser, para a gente conseguir cumprir esse papel aí da mulher do navio mercante, a gente tem que estar alinhado com aquele que nos deu a missão. Se Uhum. você falou muito forte comigo esse insight aí do pegar a carga, do navio mercante que pega a carga errada. Se você está sob a missão do seu patrão ali, que deu a missão como navio, você vai pegar a carga errada, você sai da rota, você vai ter um monte de transtorno. Então, obedece certinho que seu patrão falou para fazer, que seu patrão é Deus. Ele está acima de você, dentro do seu lar, para que você coordene ali, faça o seu papel dessa mulher virtuosa. Sim. E aí eu anotei também sobre que não importa, olha só, não importa a distância, o tempo ou as tempestades que a gente vai enfrentar. A gente pode dar o melhor. A gente tem a possibilidade, Uhum, né, de dar à nossa família o melhor. A gente tem a possibilidade de continuar entregando o melhor. Então a gente faz primeiro para o nosso uhum, lar, e aqui fala que ela, olha só, como um navio mercante, ela traz de fora, ela traz de não, longe as provisões do alimento ou o pão. E quando fala que
se ela traz, é porque ela entrega. Uhum. Sim. E ela entrega, e aqui nos versículos, em geral, do capítulo 31, fala muito sobre ela fazer primeiro pelo seu lar, né, pela sua família. Depois ela faz para fora. Então ela testa, ela vive, É. e depois ela entrega. É. E enquanto a nossa rota, olha só. Aí eu vou deixar isso aqui pro final, que ficou lindo. Tá, então, então deixa para concluir com chave de ouro, fechar com chave de ouro. É, aí quando falou ela traz de longe, aí eu falei, né, que se ela traz é porque ela entrega e ela adquiriu o pão. E olha só, quando a gente planta, a gente Uhum. colhe. Então, se ela entrega, ela recebe. E, e aqui a gente pode ver que vamos associar que é um pão na alma, no Uhum. espírito mesmo. E não só o físico, porque tem essa possibilidade também. Mas vamos imaginar que a mãe de Lemuel, ela estava ali sentada, aconselhando seu filho, ensinando seu filho. Ela não estava dando alimento físico para ele, Uhum. e se ele estava tomando chá, alguma coisa, mas não estava dando para a gente. Uhum. E hoje ela consegue nos alimentar como? Não é fisicamente, é na nossa alma, no nosso espírito. Uhum. Então, olha Sim, só, como é muito mais profundo do que as coisas é terrenas, né? verdade. Então, uma pergunta que eu posso fazer assim, né? O que eu tenho para entregar? E o que eu estou entregando? Uhum. Uhum. Às vezes a gente tem para entregar, tá entregando pouco. Às vezes a gente tem algo para entregar e não tá entregando, mas não é aquilo que a gente devia. Muitas aí reflexões. Então a gente pode ser o que a gente tem para entregar e o que a gente está entregando. E o versículo de ontem, ó, e é servindo, né? Que é servindo o outro Uhum. que a gente recebe. É servindo a nossa família que a gente colhe os É frutos. verdade. Eu não lembro o nome da mulher, mas ela tem 2 filhos que se tornaram grandes Hum. pregadores, de muita influência. E sabe o que ela fazia? Ela não saía pregando, ela não saía falando, ela não fazia lives, mas ela orava e ensinava os seus filhos. Ela ficava na cozinha e ela fazia assim. Quando chegava aquela hora dela orar, conversar com Deus, eu não lembro se ela colocava um pano no rosto só para sinalizar aos filhos que ela estava em Aham. oração Ah, e não poderia aham. ser interrompida, porque era um momento com Deus. Eu não lembro se era no rosto, mas era alguma coisa assim que ela fazia. E ela ensinava sobre devocional, ela fazia momentos, né, com os filhos dela e com Deus. Ela orava, eles viam ela orando. Então, o exemplo Uhum. que ela estava ensinando. E eles se tornaram grandes homens de Deus, de grande influência Olha. para muitas gerações. E eles pregaram em muitos eventos, Uhum. em muitos estados. E a gente pode continuar levando isso, aí a gente linka aqui até com o Uhum. seu da escrita, né? Com a escrita. Quando a gente escreve algo, às vezes é uma frase, um texto que a gente faz, um post, né? Sei lá, uma poesia, um poema, algum texto que vem no seu coração, que você se inspirou fazendo devocional, Uhum. e aquilo vai ser uma semente plantada. Às vezes a pessoa pode estar pensando em tirar a própria vida. É. Quando ela vê aquele texto que falou profundo ao seu coração, ela É. desiste de tirar a própria vida e decide continuar. Olha o quanto a gente pode gerar através das nossas palavras. Sim. Palavras que edificam, Sim. né? Então, é o que a gente está entregando. E o versículo de ontem foi: ela busca, ela colhe, ela escolhe ou Uhum. ela compra, né? A, a lã E o e o linho. linho. Olha só. Isso nos lembra o quê? Vestes, né? Uhum. E ela trabalha com alegria, então, dentro do seu propósito. E, e falar de vestes é isso. Uhum. O que a gente tá fazendo, né? Sim. São vestes boas, são palavras que edificam. E provisão
eu lembro aqui sobre alimento. Então, se ela está dentro do propósito, como mulher, como pessoa, ela gera boas sementes. Uhum. Ela gera muito bom. E aqui, deixa eu ver se eu anotei algum versículo sobre isso. Ah, sobre o pão. Porque tem umas versões que tem o pão, né? A palavra Sim. pão. Aí eu coloquei aqui, ó. Eu pesquisei no dicionário e fala assim, ó, o que é pão? O que é indispensável Uau. para viver. Olha. E o que é indispensável para viver é o pão da palavra. O pão da vida, que é Pão Cristo. A a palavra. palavra, o verbo. É. Uhum. Nossa, forte, hein? E em Mateus fala, né? Mateus 6:11 fala: o pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Qual é esse pão, né? Que eu estou me alimentando? O dele, Cristo, que é a palavra, que é o verbo, é a ação. Ele é o pão vivo. E esse pão, a gente pode levar ele para muito longe. Eu tô aqui, eu não tenho noção, né? A gente tá aqui, a gente não tem noção até onde vai essas Não palavras tem. que Não tem. a gente tá falando. Não tem noção. Então, e o que Jesus fez também, remetendo ao pão, ele multiplicou pães. E aqueles pães, eles não tinham fermento, Não né? tinha fermento. E se você for pensar, se ele multiplicou o pão, ele multiplicou a palavra da vida. Então, assim, quais as palavras que nós estamos multiplicando? Onde que nós estamos multiplicando? O que nós estamos entregando? Entra naquilo que você colocou para a gente refletir. Sim. O que nós estamos multiplicando? Através das nossas palavras, quais palavras que nós estamos multiplicando? Multiplicar é tudo aquilo que você, né, aumenta. E vamos supor, Sim. quanto mais eu me alimento de algo, mais eu vou multiplicar aquilo. Porque eu só posso falar daquilo que eu me alimentei, do que se chama coração. Então, é só prestar atenção no que você está falando, para ver se sua alimentação está correta. Porque se você estiver só falando coisas ruins, falando do tempo inteiro das notícias ruins, falando o tempo inteiro das coisas negativas que estão acontecendo no mundo, gente, muda o seu falar, que você vai ver a sua vida mudar. Porque de acordo com as suas palavras que você está lançando sobre sua própria vida, sobre o seu próprio viver, o seu dia a dia. Você está enchendo o seu dia a dia com essas palavras. Você não está claro, muitas vezes você está prejudicando outras pessoas também, porque se você só fica falando aquilo quando você encontra alguém, qual que é o seu discurso? Quais as palavras que você está multiplicando? É a mesma coisa eu sair ouvindo uma coisa e sair contando outra coisa. E, né? Aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto, não é isso? Ou seja, não sei se vocês já ouviram, no Sul falava isso aí. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Ou seja, eu escuto uma coisa aqui igual um telefone sem fio. Eu escuto uma coisa e vou multiplicar diferente. Então, o que eu estou multiplicando? Se eu me alimentar disso aqui, da palavra, não tem como eu sair multiplicando outra coisa que não forma a palavra. Cada coisa ela é multiplicável por si mesma. Se eu vou multiplicar isso aqui, eu vou ter 2 disso aqui. Se eu vou multiplicar isso aqui, eu não vou ter isso aqui um celular, eu vou ter 2 batom. Então, eu só multiplico aquilo que eu tenho. Se eu tenho a palavra dentro de mim, eu vou sair multiplicando a palavra. Agora, se essa palavra não for fundamentada nos princípios, nas coisas do reino, naquilo que é pão, que eu estou me preocupando com aquilo que é pão, então, não, de nada adianta. Então, eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Isso. E não é pão com fermento. Exatamente. Então, que a gente, né, como mulher, a gente gere saúde, a gente gere amor, a gente gere coisas que edificam. Sim. E isso, como que a gente gera? Através das nossas ações, né? Usando as ferramentas que a gente tem, que a gente recebeu. Ai, mas eu queria ter... Se eu tivesse o cabelo
loiro, aí eu ia poder fazer tal Uhum. coisa. Gente, você tem a possibilidade de fazer com seu cabelo preto. É, você faz aquilo que você quiser fazer. O que você determinar, não pode ter empecilho que te pare. Não tem o que te. A gente procura desculpas, na verdade. A gente procura Sim. para motivos para não fazer. Porque a gente sabe que tem que ser feito. Se você procura um Uhum. motivo para não fazer, é só porque você sabe que tem que ser feito. Senão você não está procurando motivo para falar para não fazer. Você não precisa de Eita. dar explicação. Não precisa dar explicação para ninguém ou para si mesma se você sabe que não é para fazer aquilo. Você simplesmente não faz. Agora, se você está procurando explicar por que que você não fez, está procurando motivo, é porque você sabe que tem que ser feito. Eita. E isso aí é brabo. Isso aí é triste, viu? Quando a gente sabe que tem Uhum. que fazer e não vai e faz, Verdade. né? Nossa. Ó, Rosineide, eu acho que é Hum. assim. Ela falou assim, a gente falou, né? A gente não sabe até onde vai chegar. E ela falou, chegou até a mim na Bélgica. Uau! Que legal, hein, Josi? Gente, a Bélgica é aqui do lado, é pertinho. É pertinho, hein? Olha, Eu acho que em que 2 horas, duas lindo. horas e meia eu tô lá. É Olha rapidão. só. A gente foi uma vez, foi super rápido. Pensei assim, não, já tá aí, é do lado. Olha só. Maravilha. Meu Deus. Então é isso. O nosso, a gente, o nosso navio tá passando por vários Tá, portos. Meu Deus. tá mesmo. Então, uma mensagem que eu deixo assim, né, que o nosso lar é a nossa Uhum. missão. E que a gente esteja multiplicando o pão da vida, Isso. começando no nosso lar. E assim vai refletir, né, lá fora. Então, ó, enquanto a nossa rota não completar, a gente continua. Uau. Você carrega a essência do Espírito Santo. Você carrega coisas preciosas. Então, enquanto a nossa rota não se completar, a gente continua. É isso. Nossa, falou tudo já. Ah, foi a chave de ouro que você guardou, né, Josi? Foi, Uhum. foi. Enquanto você não Meu Deus. entregar aquilo que você tem que entregar, a rota vai continuar. Você só conclui o seu dia, a sua tarefa, né, diária, quando você entrega tudo. Esse navio aí, ele só Sim, vai cumprir o prazo dele quando ele tiver entregue tudo. E aí, eu vou emendar aqui, porque aquele pregador, escritor famoso, Miles Monroe, ele fala sobre isso, que não é triste morrer. Triste é morrer sem cumprir uma vida com propósito, sem ter cumprido o seu uau. propósito. Então não é triste morrer, mas é triste você morrer sem ter cumprido o seu propósito. Então, assim, você Uhum. está disposto e está hoje cumprindo o seu propósito, a sua rota como navio mercante? Então você Você está sendo pergunta mulher para feminina? Deus aí qual que é o propósito em tudo isso que você está vivendo. E seu propósito dentro do seu lar, como mulher, esposa, mãe, filha e tudo mais que as cargas aí que a gente tem que carregar, né? Mas ele nos Sim, fortalece, ele nos capacita para carregar essas cargas. sim. E mais uma frase que veio Hum, aqui assim, ó. A gente não somos perfeitas, somos virtuosas. E a gente inspira assim. Por quê? O perfeito não tem futuro. O perfeito já está concluído. é, Então, se a gente já tivesse cumprido a nossa rota, já estava concluído, já estava perfeito, a gente já não estava não mais tinha aqui. mais nada. Porque a nossa missão é isso. É. Meu Deus. E a perfeição, gente, a perfeição já existe e só existe lá na eternidade. Se ela tá lá, o dia que a gente alcançar lá, a gente não vai precisar mais fazer nada. Então tem que fazer aqui. Então não precisa esperar ficar perfeito para fazer. Ou precisar esperar Uhum. estar tudo perfeito no seu redor para você fazer. Porque a perfeição só lá. Lamento te falar. Perfeição só lá e lá não precisa ser feito mais nada. O perfeito já existe, como você falou, Josi.
Então, não queira ficar buscando imperfeição. O que é bonito? Uma joia lapidada. Ela não é bonita, ela é perfeitinha. Ela foi lapidada, ela tá perfeita. Só que, eu não sei se vocês já viram a diferença da joia lapidada e da pedra bruta. Vocês já viram uma pedra bruta e aquela joia lapidada? Então, procura, não precisa nem ter visto pessoalmente, mas procura, pensa em qualquer joia que você tem na cabeça. Sei lá, esmeralda. Você vai lá ver uma foto dela, vê lá uma foto dela lapidada. Aí você procura a esmeralda bruta. Depois me conta e me fala qual que é a mais bonita, que você achou mais bonita. Se foi a pedra bruta ou se foi a lapidada. Porque eu tenho uma coisa com pedra, gente, que eu não sei explicar. Mas quando eu vou pro mar, quando eu vou pra praia, eu não fico procurando concha, eu fico procurando pedrinha, fico procurando pedra. E realmente, sim, eu não sei, mas toda pedra que eu pego e vejo, aquilo me fascina. Eu acho linda como aquela mistura de cor, não sei o quê. É que eu não tenho aqui, mas eu achei no Rio esses dias uma pedra em formato de coração. Olha! Ela é em formato de coração. Ela é mais ou menos assim, ó. Aham. Assim, não, assim. Ela é um cantinho Aham. maior, esticado, mas ela tem o formato de coração e aquilo me fascinou, achei lindo, maravilhoso. Então, eu tenho uma coisa com pedra, a pedra bruta é mais bonita que a pedra lapidada. Então, você não precisa esperar ficar perfeito. Não precisa. A beleza tá na pedra bruta. A gente está sendo lapidado por Deus, mas a nossa beleza, a nossa essência tá lá na pedra bruta. Uau! Ixi. E quantas vezes a gente despreza, né? É, Buscando, só focando na perfeição sim, lá. Meu Deus. sim. Mas para alcançar essa perfeição, a gente precisa passar pelo Pelo processo. processo. E começa onde? Na pedra bruta. Exatamente. O Meu processo Deus. da lapidação, ele começa na pedra bruta. Não existe lapidação, não existe ponto final sem o início, que é a pedra bruta, a essência. Então, tudo bem, pode ser mais bonito, mas eu acho que a perfeição está na pedra bruta. Então, vocês pesquisem, vocês vejam aí se vocês vão concordar com isso. Tenham suas Meu próprias Deus. experiências e opiniões. Uau. Eu acho Ai, que lindo. Foi muito especial, foi. muito lindo. Deus entregou muitas coisas aqui, né, hoje. Foi Sim, valioso. meu Deus. Olha, a gente começou. Eu não lembro se foi 13h20. Enfim, a gente É, passou mais de uma hora, tá vendo? Falando sobre o quê? Um um versículo. E versículo. olha o tanto de Um versículo preciosidade, de né? 2 linhas, né? Aqui na minha Bíblia são 2 linhas. Eu não sei na sua, mas para mim é um versículo de 2 linhas só. Sim, sim. Ai, meu Forte. Deus. Ai, Laura, foi muito bom, muito bom, muito bom. Obrigada, tá? Por dizer sim, por estar aqui, por dizer sim, não só nesse dia aqui, mas todos os sims que você tem falado para o Amém. Senhor. E, e chegar a esse sim aqui, Sim. né, de hoje. E foi um sim para mais um sim para Deus, né? Pelo meu convite e também para muitas mulheres que estão Amém. assistindo. Olha quantos sim. É verdade. Não, passaram muitas pessoas aí por essa live hoje e cada uma foi. É como o navio, né? Ele vai passando, vai levando e vai te pegando e vai trazendo. Então, as pessoas que passaram, passaram como navios hoje por essa live, ainda vão passar mais e vão colher aquilo que elas têm que colher. Elas vão pegar a mensagem que elas têm que pegar e vão seguir adiante. Mas elas não vão seguir da mesma forma que elas chegaram aqui. Elas vão ter uma transformação. Elas vão levar algo que vai, onde que elas vão entregar em outro lugar, em outra parada. Eita, meu Deus. A gente parou em vários portos Foi, hoje. Meu Deus. foi. E elas vão entregar, continuar entregando. Meu Exato. Deus. Ou seja, a mensagem segue, a mensagem nunca para. A mensagem nunca para, a mensagem não acaba. Glória a Deus. Glória a Deus. Ai, Obrigada, meu amor. Obrigada aí pelo convite. Obrigada pela oportunidade para que eu dissesse sim, né? São oportunidades que vêm. E
Eu só louvo a Deus, glorifico a Deus por essas palavras que nós lançamos aqui, por essas sementes que a gente jogou, que elas tenham caído em coração frutífero, né, em solo frutífero, e que venham produzir muitos e muitos frutos, que venham produzir 100 por um na vida de cada um que pegou essa mensagem aqui, e que eles também sejam liberadores desses frutos, que eles levem esses frutos adiante como os navios mercantes. Eita, meu Deus. Obrigada, Meu... Ai, minha querida. ai, meu Deus. Obrigada também, Lari. Um Um beijo beijo. no seu coração. Obrigada, Você é muito gente. amado. Beijão para vocês, tá? Fiquem com Deus.